Por quê? Porque nós jovens, digo jovens na minha faixa etária e não só, nós devemos servir como incentivo para a própria sociedade em si, não gerar guerra, não, servir como um árbitro dentro de um campo, servir para fazer este arbítrio entre as coisas. Não estamos aqui para excitar confusão, não estamos aqui para criar problemas, não estamos aqui para discussão. Eu não tenho tempo para discussão em redes sociais, não. Tenho mais coisas que fazer e eu acho que é desnecessário. E bato sempre e toco sempre no tema seguinte, que a opinião de cada um é para ser respeitada. Eu posso não concordar com a opinião desse ou daquele, mas eu tenho o direito, tenho o direito de respeitar o pensamento da pessoa, mesmo eu, Ana Karina, não concordando. Não concordando em um Estado democrático e de direito independente desde 1975, onde prevalece a liberdade de expressão, não é? E o respeito à dignidade da pessoa humana. Eu, Ana Karina, eu penso assim, eu tenho o direito de não concordar contigo, mas aceitar aquilo que é o teu pensamento, aceitar aquilo que é a tua linha de pensamento. Eu hoje quero falar um bocadinho sobre o caso do Inocêncio Matos. Embora eu não esteja em Angola, mas graças a Deus eu tenho filhos em Angola, filhos que a vida me deu. Não tenho filhos, os meus biológicos não, mas eu tenho filhos que a vida me deu. E desde o primeiro dia em que apercebemos-nos deste óbito, não é? Quando digo apercebemos-nos deste óbito, todos nós ficamos a saber sobre o falecimento. Antes até mesmo de ser noticiado pela própria televisão pública de Angola, nós já sabíamos que o rapaz provavelmente não iria sobreviver. E quando começamos a anunciar a morte do rapaz, alguém insultou-me, chamou-me de mentirosa, mas enfim, ao cabo, as coisas vieram à tona. Prontos, desde o dia que nós recebemos a notícia deste óbito, quando se diz recebemos, o óbito é nosso, é um crime público, e quando é um crime público, é todo nosso. Quando é um crime de um angolano, quando é uma vida que se foi, quando é um jovem que se foi, assim como as faculdades estão unidas, os jovens estão unidos, nós todos, a sociedade em si, deveremos estar unidos a esse crime, porque podia-se dar o caso de ser o meu filho, podia-se dar o caso de ser um irmão meu, direto de sangue, e não sou. Então, percebemos, né, da notícia do óbito, e eu fiz questão de pedir a um filho meu que eu tenho em Angola para estar par e passo com este óbito. O meu filho está praticamente todos os dias nesse óbito. Praticamente todos os dias eu tenho relato do óbito. Eu sei o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, consigo dar conta, consigo-me aperceber, ele faz-me um resumo. Em suma, todos os dias ele tem esse resumo para fazer, ele me faz esse resumo do que está a acontecer, do que não está a acontecer. E as últimas notícias que nós recebemos a partir de Angola são notícias que deixam qualquer pessoa chateada, são notícias que deixam as pessoas indignadas, são notícias que deixam a pessoa caricada, são notícias que deixam a pessoa pasma, sem perceber o que está a acontecer de facto, o que se passa de facto. Antes de nós entrarmos para a área de direito, não é? Vamos refletir o seguinte: o rapaz foi morto e o rapaz foi levado ao Hospital Américo Boa Vida. Então, logo, no Hospital Américo Boa Vida, tem que existir um registro do rapaz. Tem que existir um registro. O banco de urgência recebeu esse caso, registrou esse caso, não é? E este caso foi feita a operação, foi feita nesse hospital, e não só, para até sucumbir. E como é que é possível nesse hospital não ter nenhum registro? Como é que é possível no hospital não tem nada que ligue? Quando meu filho disse: mãe,
O pai do falecido disse que precisa de fazer uma autópsia. E ele quer a autópsia ser feita de novo, pelo corpo a ser feita pelos médicos, na presença dos familiares. É legítimo. Tu sabes que isso é legítimo, esse pedido, a família tem esse direito de fazer esse pedido de uma autópsia na presença da família. Quando o hospital recusa-se a fazer uma autópsia, isso é grave, isso é bárbaro. O hospital não pode, o hospital é estatal. O hospital não é de um partido político. O hospital não é de nenhum partido político. O hospital é estatal. O médico que está trabalhando no hospital presta um serviço ao Estado, na qual é remunerado pelo Estado por esse trabalho que ele presta. E eu disse ao meu filho, qual foi a resposta por parte da entidade hospitalar? Não querem fazer autópsia. Ok. É assim, fica a saber que se não quiserem fazer autópsia, se o pai do menino é militar, ele vai exigir uma autópsia, só depois da autópsia ele vai se pronunciar. Nesse exato momento, tu sabes, eu perguntei a ele, tu sabes como é que são os militares, né? E ele disse, sim, mãe, sei. Eu disse, olha, militar daquele tempo não fala à toa, espera ter certeza, ter prova. Depois você vai ouvir o que vai acontecer aí. Pronto. Esse é um assunto. Existe a outra particularidade do crime que foi cometido. E diante desse crime que foi cometido, não é? Diante do crime que foi cometido, que nós soubemos que é um crime de natureza pública. Para quem não sabe, crimes de natureza pública não precisam de uma queixa para promoção de uma acusação. Quem promove é o Ministério Público. Ministério Público faz a promoção, não é? Desse processo. O Ministério Público, por sua vez, vai fazer as investigações todas, pois o Ministério Público vai fazer um despacho de pronúncia ou um despacho de arquivamento, se não tiver provas. Se o Ministério Público tem provas, faz a pronúncia e passamos para a segunda fase. Estamos a sair do inquérito para a fase do julgamento. Estamos a sair de uma fase de inquérito para a fase do julgamento. Depois, dentro da fase do julgamento, saímos, finalizado o julgamento, concordado ou não, temos uma outra fase, que podemos recorrer de novo a esse processo. Então, diante do que se está a viver, falando já mesmo terra a terra, para nós podermos nos entender, diante do que está a viver, não está a se entender o que está a acontecer. Não estamos a entender, a polícia é pública. Se a polícia cometeu um crime em asta pública, se a polícia cometeu um crime, matou um cidadão em asta pública, custa alguma coisa a polícia desse país se pronunciar? Custa alguma coisa, hein? Custa alguma coisa o ministro da Defesa se pronunciar? Custa mesmo, tem que procurar mesmo problema, vão ter que procurar, quer dizer, tem que procurar tundemoné, problema, até mesmo gerar uma guerra, até gerar uma confusão. Para que isso? Hein? Para que essa polícia é um órgão de regulamentação, ou seja, um órgão público que salvaguarda a vida da pessoa, num terra a terra falando. A polícia está ali para nos proteger. A polícia está ali para guardar a minha vida. É para isso que a polícia está. Eu até nem sabia que existem tantos polícias. Eu não sabia que se tem tantos polícias. Tantos polícias. Delinquência está para quê? Como é que tem delinquência nos bairros? Então é má fé dos polícias, hein? Tem manifestação, um monte de carros, armamento, tem isso, tem aquilo. Como é que a delinquência continua num índice elevado? Como é que a delinquência continua? Como é que a delinquência continua no mais alto nível? Como é que é possível isso? Se nós temos tantos polícias, eu acho que só o ano passado, se não me engano, é que a polícia não recrutou. A polícia recruta há quantos anos? Quantos e quantos anos? A polícia não está a recrutar 100, não está a recrutar 50.
A polícia está a recrutar mais do que isso. Como é que é possível, hein? Como é que é possível? Você já cometeu um crime em asta pública, você tem um vídeo que te incrimina e ainda querem complicar a família. Qual é a necessidade que tem de complicar essa família? Não tem necessidade disso. Estão a complicar porque o pai quer uma autópsia, é o pai do filho, hein? E como não é casado o rapaz, o pai tem essa legitimidade de pedir uma autópsia do corpo do seu filho. Ele não está a pedir outra coisa. Ele quer que se faça uma autópsia no corpo do filho, na presença dos familiares, para certificar se de fato, hein? Se de fato foi cometido um crime ou não. Hein? Já tivemos o caso do médico que acusaram não, chegou na esquadra, ele escorregou, ele caiu, ele morreu. Ok, tá bom. Já engoliram esse caso. Agora, esse caso da manifestação vai se engolir? Não vai se engolir. Não se vai engolir esse caso assim. Não se cita, não é? A desordem pública. Não se cita, e nós que estamos aqui do outro lado, como chamados os arruaceiros, não é? Os influenciadores digitais e não só, nós que estamos aqui do outro lado, não estamos aqui para incitar a desordem pública. Não. A polícia faz o seu trabalho, ok. O cidadão também vai fazer o seu trabalho. Assim como o Estado regulador da ordem pública está fazendo o seu trabalho. Isso é um direito legítimo, meus senhores. Não imitem, eu tenho dito sempre, não imitem Portugal à toa. Porque o artigo, por exemplo, o artigo 47 da nossa legislação, que fala sobre a manifestação, aqui em Portugal é o artigo 45. Então não imitem só à toa. Começam a imitar bem as coisas. Aqui em Portugal, um crime de natureza pública não precisa, hein, de autorização, não carece de uma queixa para ser promovido esse inquérito. A partir do momento que o Ministério Público toma conhecimento deste crime, deste ato cometido em asta pública, o Ministério Público tem legitimidade para promover esse processo. E durante a fase do inquérito, o Ministério Público vai reunir provas suficientes ou não. E depois dessa fase toda feita do inquérito, o Ministério Público pronuncia-se ou arquiva. Hein? O Ministério Público vai se pronunciar ou vai arquivar. Vai fazer um despacho de acusação ou não. Se ele notar que a Ana Karina cometeu, sim senhora, um crime, tá evidente, porque tiveram os meios de prova, tiveram os meios de obtenção de prova, viram tudo e chegaram à conclusão que a Ana Karina cometeu esse crime, a Ana Karina vai para um processo na qual a minha Ana Karina me é dado o título, se assim podemos chamar, de réu dentro daquele processo. Ser acusada, tenho o direito a ter um advogado para me defender. Mas quem vai me acusar é o Ministério Público, porque se trata de um crime público. Agora, no crime semipúblico depende de uma queixa. No crime particular também depende de uma queixa. Mas, colegas meus de direito que estão aqui, Wanda Raimundo confirma, no crime de natureza pública não necessita uma queixa. Então, nesse exato momento, já chegaram no Américo Boa Vida, chegam no Américo Boa Vida, onde deu entrada o rapaz, foi o hospital que apareceu a público, hein? Por isso é que a TPA está sem credibilidade nenhuma na informação, a TPA está a ser ridicularizada, porque na TPA tem bons jornalistas também. Eu não levo tudo para julgamento do todo, não. Nós temos que fazer separação entre as águas. Na TPA tem muitos bons funcionários dentro da própria TPA. Sim, senhor. Mas a TPA
Mas a TPA, por estar vendida nesse exato momento, por não querer acreditar nas coisas que estão acontecendo no país, a própria TPA noticia o que lhe apetece. O que não lhe apetece, não noticia. A TPA está descredibilizada. As redes sociais estão a fazer até melhor trabalho do que a própria TPA. As redes sociais, nesse exato momento, estão a ser melhor utilizadas, com mais coerência, com melhor informação do que a própria TPA. A TPA está fazendo um trabalho da porcaria, desculpa a expressão. A TPA está fazendo um trabalho de uma má informação. Aliás, a comunicação social no nosso país noticia o que lhes apetece. O que não lhes apetece, não noticiam. Exemplo, Platina Line. Platina Line, quando está dando a notícia da morte do Larama, a Platina está a explicar. Morreu a algures de vida pacífica. Quando o Larama morreu em casa. Na casa dele, no quarto dele. Mas a Platina está a explicar que morreu algures. Quando diz morreu algures, se todo mundo já sabia que ele era do corpo, algures vão dizer que não, o corpo estava ali, encontramos o corpo estendido. Agora, dizer morreu algures e situar o caso, identificar o caso e dizer assim, morreu em casa, o algures e em casa tem diferença. Na forma com que o receptor recebe a notícia, não é? Na forma com que eu que ouvi, recebi e vou digerir aqui na minha cachimona. Agora, como é que a TPA, um órgão, uma televisão pública, que nesse exato momento está descredibilizada, a TPA recebe salário, o salário dos funcionários da TPA são salário que o próprio Estado é que faz, não sai salário que sai na mão, no bolso do partido, não. O salário que se faz aos funcionários da TPA é um salário que está dentro do orçamento geral do Estado, discutido na Assembleia Nacional. Não é um salário que o partido pega e diz assim, não, estamos agora a fazer salário para fulano, para o seu crânio, para o Beltrano. Como é que é possível, Como é que é possível? O médico vem a público, o órgão de informação que é a TPA, faz a entrevista ao médico, O médico é do Hospital Américo Boa Vida. Como é que no Américo Boa Vida, no caso desse miúdo que morreu na manifestação, não tem nada lá, não tem registro nenhum? Por que nesse exato momento o hospital não quer que se faça uma autópsia? Deixam fazer autópsia, meus senhores. Estão a procurar problema no país por quê? Estão a procurar só guerra por quê? Vocês é que estão a incitar uma guerra. Vocês com esse tipo de comportamento, vocês estão a incitar vocês estão a mexer numa colmeia, As abelhas estão lá no mel, deixem as abelhas lá no mel, não precisa. O pai do rapaz tem essa legitimidade, ele pode pedir uma autópsia no corpo do filho dele, Ele tem esse direito de pedir uma autópsia no corpo do filho dele. Depois, se ele quiser ou não, coisa essa que o Ministério Público nunca vai fazer a promoção desse processo e responsabilizar a Polícia Nacional. Isso é um direito dele. Até o direito dele não querem lhe dar. Até o direito dele não querem lhe dar. Sinceramente, é nessa hora que eu fico mesmo envergonhada com os colegas juristas. É nessa hora. E tem colega jurista, um recado mesmo já. Estudantes que estudaram aqui em Portugal, que estão nesse exato momento aí para Angola e não só os que estão a vir, Vocês próprios é que saem de lá, vocês é que vêm nos explicar que o país não está bom. Vocês é que estão a vir nos explicar que as coisas lá não estão boas no país. Como é que quando vocês veem as pessoas a se pronunciar, vocês querem ser hipócrita? Tantos meus colegas de direito estão aqui a querer ser hipócrita, que as pessoas a taparem o sol com a peneira. Se você recebeu uma bolsa do Estado, se o Estado te financia o teu mestrado, se o Estado te financia o teu estudo, é direito do Estado. Isso é direito do Estado. Se o Estado até não está a fazer para esse, ou não está a fazer para aquele, mas se você apanhar uma bolsa, você não acha que vai ser castigo do Estado todo o tempo? Eu não estou a falar de partidos políticos, prestem atenção. Eu não estou aqui a falar de partidos políticos. Eu estou a falar do órgão estatal, o direito que o Estado tem. O Estado tem um direito sobre a responsabilidade sobre as pessoas. O Estado tem esse direito sobre as pessoas. Então, meus colegas de direito, calem a boca, fechem a vossa fuça.
Fechem só mesmo a vossa fuça. É feio, é vergonhoso ver no grupo dos WhatsApps vocês lá a fazerem a vossa palestra. Mas vocês é que vêm explicar que o país não tá bom. Vocês é que estão a vir explicar que aquilo tá uma porcaria, aquilo não sei o quê. Mas vocês é que estão a vir explicar. E vocês é que estão aí agora armado que não. Eu apoio o meu presidente. Deixem lá de ser hipócrita, pá. É vocês que estão a fazer comparação entre o tempo do Zé Eduardo e o tempo do João Lourenço. Deixa eu vos dar ainda recado aqui agora. Nem vocês que estão a fazer essa comparação. Ah, porque naquele tempo não estava não sei o quê. Naquele tempo tá não sei o quê. Agora tá não sei o quê, tá não sei o quê. Como é que vocês agora, porque eu defendo o meu presidente, deixam de ser hipócritas, pá. Deixam mais de ser hipócrita. Isso é muita hipocrisia por parte das pessoas. Essa família tem o direito, voltando no assunto de inocência, essa família tem o direito. Tem um direito, é um direito deles, hein? É um direito o pai pedir para fazer uma autópsia no corpo do seu filho. Não é um direito como? Como é que até isso não querem? Depois, outro assunto. Não querem que o rapaz seja enterrado em Luanda. Oh, minha Nossa Senhora da Nazaré, hein? Minha Nossa Senhora. O rapaz não pode ser enterrado em Luanda. Não pode ser enterrado em Luanda por quê? Tem que ser enterrado na Funda. Na Funda por quê, meu Deus? Se eles são de Luanda. Hein? Vai enterrar na Funda como? Ah, porque não queremos isso, não queremos aquilo. Tem só compaixão dessa família. Começam a ter compaixão dessa família. Se os deputados que estão sentados na Assembleia Nacional se pronunciem, hein? Senhores da polícia, senhores órgãos do Estado, pronunciem-se, vocês são pais. Vocês não sabem a dor de perder um filho. Muitos de vocês não sabem a dor de perder um filho. Mas provavelmente esse pai, né, que lutou por essa Angola porque o senhor é antigo combatente, o senhor foi fábula. Não é alguém que pura e simplesmente não lutou pelo país, lutou, não se sabe até a idade do senhor, se o senhor no 4 de fevereiro estava lá, não se sabe nos 75, não se sabe se estava lá na proclamação da independência. É alguém que provavelmente o filho está frustrado, hein? O filho ficou chateado, o filho ficou, como eu posso dizer, se sentiu injustiçado porque está a viver e foi para uma manifestação. Poderia ser ele, podia ser o meu filho. Poderia ser o meu filho, porque o meu filho estava para ir para a manifestação. Não foi para a manifestação, porque a minha irmã barrou o meu filho. Mas poderia se dar o caso de ser o meu filho a morrer. E eu, nesse exato momento, ter que sair de Portugal. Mas eu sairia de Portugal, porque quem me conhece sabe que eu sou boqueira e barraqueira. Eu sairia, sim, senhora, de Portugal para ir resolver esse assunto em Angola. E ai de quem? Ai de quem? Isso não tem lógica. Estão a incitar uma confusão. Os jovens das faculdades sensibilizaram-se com a causa, não é? É um jovem que morreu, sensibilizaram-se com a causa. Os jovens das faculdades reuniram-se, estão a fazer um minuto de silêncio. Também não querem que os jovens façam um minuto de silêncio na hora do intervalo. Como então esse país está a ficar como? O país é militarizado, hein? O país é cheio de ordens. O país é cheio de isso, cheio daquilo. Isso não é procurar uma guerra. Depois vocês vão dizer porque o partido fulano está a incitar. O partido beltrano está a incitar. O partido não sei o que está a incitar. Vocês é que estão a incitar confusão, senhores. Responsabilizem a polícia, a polícia por esse crime, mas nada. Custa responsabilizarem. Porque não querem ficar mal vistos perante a comunidade internacional. Não querem ficar mal vistos perante a amnistia. Vocês não querem ficar mal vistos perante os outros órgãos. Querem passar como não, Angola é um país, uau, das mil maravilhas, quando vocês estão a matar os vossos filhos. São vocês que estão a matar os vossos filhos. Quem matou foi um polícia. E quando um polícia matou, um regulador da ordem pública, um efetivo, do Estado, um trabalhador do Estado, dissipou uma outra vida, é de responsabilidade de quem? Tem de ser responsabilidade da polícia. A Polícia Nacional vai ser responsabilidade e tem que ser responsabilizada por essa morte. Porque vocês têm forma de ir para a manifestação sem ter que levar armamento. Ali os rapazes que foram para a manifestação não levaram pistola, não levaram faca, não levaram katana, não levaram uma arma branca, não levaram nada.
Vocês, pura e simplesmente, como temem, chegar até no Largo 1º de Maio, não sei qual é o vosso problema, se enterraram lá feitiço no Largo 1º de Maio, não, se fizeram um pacto no Largo 1º de Maio, não, só vocês é que sabem o que tá lá enterrado, que vocês não deixam as pessoas saírem dos subúrbios para chegar até no 1º de Maio, qual é o vosso problema? Afinal de contas, órgão de polícia desse país, qual é o problema? Eu, por acaso, não estava para me pronunciar e pedir autorização, hein? Pedir autorização para poder falar, pedir à família para poder falar, porque isso é um assunto muito sensível, meus senhores. Vocês acham que um pai que vive em Luanda vai enterrar um filho na funda? Quem é que vai acompanhar aquele funeral na funda? Quem é que vai acompanhar? Assim, da minha avó que morava em Cabira, ele enterramos, minha avó que era de Cabira, ele enterramos na Santana. É a minha bisa já que tivemos que fazer o óbito em Cabiri. Senão você de Luanda vai enterrar na funda como? Com que motivo? Vai enterrar na funda por quê? É que tem que ter uma explicação plausível. Eu, Ana Catarina dos Santos Vieira, hein? Tenho que receber essa informação e eu tenho que ver se concordo ou não concordo com essa informação. Eu sou da opinião, sim senhora, não é? Sou da opinião, sim senhora, que a polícia tem que estar ali no dia do funeral, a polícia fazer aquele intercâmbio, a polícia estar ali de olhos atentos, porque também aconteceu, sim senhora, e tem acontecido que muitos são os oportunistas, não é? A própria Bíblia diz que tem lobo na pele de cordeiro, uns estão disfarçados em lobo e outros estão disfarçados em cordeiro, e não sou dessa opinião, porque nós não estamos aqui para descredibilizar a Polícia Nacional, mas nós estamos aqui para pedir responsabilidade à Polícia Nacional. Polícia Nacional se responsabiliza pela morte do Inocêncio, mais nada. E fechem o caso, acabou. Vos custa isso? Vocês se responsabilizarem pela morte. Quem matou foi um polícia. Localizem o polícia. Vocês têm como localizar, porque quando vos roubam vossos dinheiro, quando vos assaltam nas vossas famílias, em 3, 4 dias os bandidos aparecem. Mas o que está lá no Zango, hein? O que está lá no Zango, que foi assaltado o telefone, que foi assaltado não sei o que, não aparece. Como é que no nosso país, com tanta polícia que tem, nesse exato momento, vocês sabiam que existe uma quadrilha no nosso país de langas que estão a bater e estão a matar as pessoas? Vocês sabiam disso? Entram na tua casa, batem a porta, você abre a porta, entram na tua casa, te espancam, levam tudo que você tem, hein? Levam tudo que você tem, riscam cartão de crédito. O cartão de multibanco, né? Multibanco, o cartão é multibanco. Riscam o cartão, riscam o dinheiro que você tem. Tem essa quadrilha. A polícia está onde? Eu estou a acompanhar mesmo o vídeo da manifestação. Estou a ver um monte de aparato de polícia. Os polícia todos andam onde? Então vocês são malandro. Vocês só fazem quando vocês querem. A Polícia Nacional tem que ser responsabilizada por essa morte. E não se fala nesse assunto, tá a falar demais, tem que falar demais, tem que se falar demais e vai se continuar a falar demais até a Polícia Nacional vir dar a cara, até a Polícia Nacional responsabilizar-se. Não é aquele pintinho aí que veio falar na morte do médico porque não escorregou, caiu, teve não sei o que. Ok, deixou passar, passou, mas como as pessoas não tinham provas, não é? Ele estava diante de uma esquadra, é a palavra da polícia contra a palavra do cidadão comum e normal, aí não tens como acusar. Mas diante de um vídeo que passa pela internet, um vídeo que rola na qual, hein, a polícia, ao veja alguém, hein, com um tiro na cabeça, como é que diante dessa barbaridade, diante desse crime, hein, diante desse crime, dessa barbaridade, a polícia ainda tem mesmo petulância de quererem fazer o que estão fazendo na família do rapaz. É por quê? Porque são pobres. Podem ser pobres, mas ter conhecimento, hein? Nesse exato momento estão 4 advogados. Nesse exato momento tem 4 advogados a tomar conta desse processo. 4 advogados a tomarem conta desse processo. E o Inocêncio tem que ser enterrado em Luanda. Vocês até se fossem boas pessoas, iam arranjar um lugar no alto das cruzes, onde estão lá todos os bosses, iam pôr lá aquele miúdo. Ou então pegavam naquele miúdo, lá na Praia do Bispo. Aí onde está o Manguche, pegam também, colocam lá aquele miúdo onde está o Manguche. Se vocês até fossem boas pessoas, custa mesmo, hein? Custa mesmo. Custa.
Nesse exato momento, custa a nossa Polícia Nacional vir a público e admitir uma vez na vida. Porque desde 75 vocês nunca admitem que vocês matam. Desde 75 vocês nunca admitem que vocês cometem crime. Desde 75 vocês nunca admitem que vocês fazem nada. Vocês são santos. Vocês não fazem nada. Custa mesmo a Polícia Nacional nesse exato momento, com tantos efetivos que tem, custa responsabilizar-se por um crime. Querem enterrar aquele miúdo, vão enterrar aquele miúdo na funda. Nesse exato momento, vocês estão a procurar problema. Nesse exato momento, vocês estão a levantar a ira dos jovens. Vocês estão a levantar, estão a incitar uma confusão no país. Se o país rebentar confusão, se rebentar problema no país, é porque vocês é que estão a incitar a ira das pessoas. Vocês é que estão a tirar as pessoas do sério. Esse pai não vai enterrar esse filho enquanto não for feita uma autópsia. Vamos ficar com esse corpo quanto tempo? Quanto tempo esse corpo vai ficar na geleira? Vai ficar congelado. Se nós já soubemos que as morgues do Maria Pia não prestam para nada. Nós já soubemos que ainda vale a pena a morgue que está no Américo Boa Vida. Ainda vale a pena. Vamos enterrar um corpo estragado, mais estragado do que já está. Quem não sabe que quando um cadáver está tanto tempo nas arcas, em congelação, o cadáver, aquele corpo fica podre. Já não dá para nada. Vamos mesmo ficar assim quanto tempo? Tipo frango que está congelado na arca. Quando vocês podem fechar o caso, vão ter uma manifestação. A manifestação, volto a repetir, a manifestação no nosso país não vai parar. Porque nós estamos a lutar por autarquias em 2021. A manifestação não vai parar. Não, porque não vai ter manifestação. Vai continuar a ter manifestação até o dia que as coisas começarem a mudar no país. Eu não preciso de ir trabalhar no Estado, não. Eu não preciso de ir trabalhar no Estado. Mas tem que ter manifestação para ter mudança dentro do país. Temos que ter uma justiça justa. Porque nós temos, na porcaria do nosso país, desculpa a expressão, meus irmãos, nós temos uma justiça muito injusta. Nós temos uma justiça muito injusta, Nós temos uma justiça, ou só te dói a morte de alguém quando é membro da tua família. A ordem dos médicos levantaram, fizeram um protesto, fizeram silêncio, Como é que a ordem dos médicos agora não consegue se pronunciar diante desse caso? Tá bom isso? Não tá nada bom, pá. Vocês levantam a ira das pessoas, porra, vocês levantam o demônio das pessoas que estão adormecidos, pá. Morreu o vosso colega, vocês mesmo médico, você mesmo doutor mesmo você que estudou, fez juramento. Você jurou perante a bandeira da República de Angola, salvar vida. Esse é o juramento dos médicos. Os juristas juram fazer justiça, uma justiça justa. Você mesmo médico, que fizeste o juramento, juraste sobre a bandeira da República, sobre a insígnia da República. Você jurou, provavelmente tinha uma Bíblia lá ao lado, onde você jurou. Você tem mesmo coragem de vir mentir uma informação? Sou doutor. Você tem mesmo coragem disso, sou doutor? Você mesmo tem mesmo coragem de vir mentir uma informação? Porque não é teu filho. Minha avó dizia assim: mutumo queno, seu ao seu dono. Mutumo queno. Provavelmente não estou a pronunciar bem quimbundo, porque eu não falo quimbundo, mas eu ouvia ela sempre a dizer isso. Mutumo queno, seu ao seu dono. Seu ao seu dono. Como é que é possível a ordem dos médicos? Os médicos, nós até aqui também vestimos preto, fizemos um momento de silêncio, choramos a dor do vosso colega, doutor Dalla. Nós choramos a dor do vosso colega, nós tivemos sensibilizada. Como que você não consegue, Como é que você não consegue nesse exato momento, vocês mesmo médicos, dizerem assim, um momento de silêncio por essa vida que se foi? Porque a vida praticamente chegou na vossa mão, A vida, essa vida, chegou na vossa mão praticamente ida. Vocês quando receberam esse corpo, vocês sabiam que esse corpo não tem vida? Vocês, se fossem Deus, iam fazer um milagre
para esse corpo ter vida, mas como vocês, graças a Deus, não são Deus, vocês médicos, como graças a Deus vocês médicos não são Deus, dependem também da sabedoria do Senhor e do dia que o Senhor vos diz mesmo, hoje vai vos fazer um milagre para vos dar reputação, e amanhã não vai vos fazer um milagre. A vida foi. Vocês praticamente receberam esse corpo sem vida. Então pronunciem-se, médicos. Deixem de ser hipócrita. Vocês fizeram um juramento perante a bandeira da República. Vocês fizeram um juramento perante uma Bíblia, provavelmente. Vocês prometeram a vocês mesmos salvarem vidas. Vocês prometeram cuidar vidas. Vocês prometeram dar alegria a famílias. Assim como os advogados, quando entram por uma causa, prometem ao seu cliente: eu prometo conseguir uma justiça justa para ti. Até mesmo quando é criminoso. Hein? Até mesmo quando é criminoso, não. Se você jurou que vai fazer uma justiça justa, você mesmo, sim senhora. Até você vai mentir, se não vai mentir, mas você promete isso no teu cliente. Como é que agora é possível, hein? Como é que agora é possível um corpo que entrou no Américo Boa Vida, deu entrada no Américo Boa Vida, não tem registro no Américo Boa Vida? Vocês são malandros, são sacana. Corpo mesmo dos médicos que estavam naquele dia. Se não são vocês, estou a vos ofender vocês todos, vocês são sacana. Vocês não prestam, vocês não têm alma. Vocês não têm corpo, vocês não têm coração. Vos falta coração, vos falta alma. Como é que é possível? Você tem que ter a capacidade de chegar no teu diretor clínico e dizer assim: eu abdico do caso, não vou pegar o caso, hein? Não vou pegar o caso, eu abdico deste caso, mas eu não posso compactuar com uma injustiça. Agora você vem mesmo a público, pai mesmo de família, hein? Você mesmo próprio vem mesmo a público. Então, os teus filhos estão a ver essa hora a te faltar respeito, senhor doutor. Os teus filhos estão a ver essa hora, hein? Eu a te faltar um respeito e os teus filhos vão te explicar: pai, aquela mulata tá a te faltar respeito. Por quê? Porque você não se deu respeito, senhor doutor. Você não se deu respeito, senhor doutor. Você tem que sentir dor daquele pai que está chorando, que não quer chorar o filho dele, mas quer chorar bem. Ele quer chorar com uma certeza. Presta atenção. Ele quer chorar com uma certeza de que não, o meu filho não morreu assim, dessa forma. O meu filho foi morto de uma outra forma. Ele quer ter a certeza que não, olha, aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Ele quer ter essa certeza, ele quer ter a segurança. Ele quer ter essa segurança. Até a minha irmã, hein? A minha irmã, que morreu há 18 anos atrás, na vala no Kazenga, que ficou 3 dias na vala, que foi preciso ser feito tradição para o corpo subir. Até a minha irmã, nós fizemos autópsia. Nós fizemos autópsia. E no dia da autópsia, hein, os meus tios que são médicos acompanharam os colegas, entraram para a autópsia, abriram o corpo para ver se existe alguma informação totalmente diferente daquela informação que nós temos para responsabilizarmos alguém. Alguém tem que ser responsabilizado pela morte do Inocêncio Matos. Quem que vai ser responsabilizado pela essa morte? Vão responsabilizar os manifestantes? Foram os manifestantes que levaram arma. Vocês mesmo, todos polícia, tem boi de polícia, mas no Kazenga tem boi de crime, no Sambizanga tem um monte de crime, no Zango tem um monte de crime, hein? Cacoaco tem um monte de crime, nas províncias ao redor tem um monte de crime. E vocês, boi de polícia, estão a ganhar salário do Estado, hein? Vocês estão a receber o salário do Estado. E meus amigos bons, meus amigos da polícia, meus amigos que estão na polícia, que são muito boas pessoas, me desculpem, mas os vossos colegas não valem nada. E por um vão pagar todos. Por um tem que pagar todos. Vocês mesmo aceitam só já. Quando também dizem que, não, o fulano, beltrano, quando chegam na minha casa, não vão dizer, não, a fulana não presta. Não, vão generalizar todo mundo dentro da minha casa. E é assim que a polícia tem que ser generalizada nesse exato momento. Quem é que vai se responsabilizar pela essa morte? Vão responsabilizar quem? Os manifestantes? Se é um direito no artigo 47 que se pode manifestar. Ou vocês não sabem que é esse direito? Não é vocês que escreveram lá a lei? Ou vocês imitaram Portugal, não tiveram tempo de ler com a lupa? Aqui em Portugal, quando você sai para manifestar, quem te fala alguma coisa? Quem te fala com?
Ninguém te fala nada, você por simplesmente pega e vai manifestar. Você quer manifestar, quer gritar os seus interesses. Qual é o problema de gritar no Largo 1º de Maio? Ou tem feitiço no Largo 1º de Maio? Ou vocês naquela altura, em 75, hein? Vocês fizeram lá um pacto, lá no 1º de Maio, que as pessoas não podem chegar até lá para manifestar. O Luati pegou no papel dele, cartaz dele, foi só mesmo no Largo 1º de Maio, ficar ali ao lado da estátua do Manguchi. Não pode manifestar aqui. Não pode manifestar por quê? Tem feitiço. Se vocês têm feito isso, explica então. Se tem impacto ali naquela estátua que ninguém pode manifestar aí, explicam. Qual é o vosso problema? Hoje estamos a falar do caso Inocêncio Matos. O caso Inocêncio Matos é um caso nosso, hein? É um caso nosso. Você que nasceu em 1980, você que nasceu em 1986, você que nasceu em 70 e tal, você nasceu em 60 e tal, esse é teu filho, esse é teu neto, esse é teu irmão, esse é teu amigo, hein? Esse é teu primo, hein? Essa pessoa que morreu não é um cidadão qualquer que morreu. Assim como ele morreu, poderia ter morrido você. Mas nesse exato momento, o que se apela é coerência da polícia. O que se apela nesse exato momento, hein, é que a Polícia Nacional se responsabilize por essa morte e mais nada. Mais nada. Mais nada. Se responsabilizem por essa morte, porque essa morte é vossa. Esse sangue está nas vossas mãos. Tem vídeo. Vocês agora vão mentir? Hein? Me dizem uma coisa. Diante de um vídeo que foi gravado, você tem como mentir no tribunal, forjar provas, hein? Você, nesse exato momento, forjar prova. Provavelmente não se vai ver quem é o polícia. Mas responsabilizem toda a polícia, cara. É simples. Hein? É simples. O ministro vinha mesmo se responsabilizar. Para nós nos responsabilizar. Seja humilde. Existem processos na vida para acabar. Depende da nossa humildade. Nós temos visto no tribunal processos e processos que as famílias se matam porque não viram uma humildade por parte da outra família. Num caso em que estão dois jovens a lutarem, num caso em que estão dois jovens a lutarem. Um jovem tenta tirar a vida do outro. As duas mães vão no tribunal a pedir justiça. Uma mãe está a clamar por justiça. Outra mãe está a clamar por justiça. Deus atende a quem? Deus atende a quem? Qual mãe que Deus vai atender? Então, neste exato momento, hoje eu não vou fazer um live demorado. Hoje eu vou falar, acho que vou falar só aí mais 20 ou 30 minutos. Porque eu tenho mesmo que ter o assunto do meu amigo Larama para honrar, ainda não se enterrou. E eu não quero ficar muito tempo a falar. Mas não conseguiria não pronunciar. Esse é o termo. Eu não conseguiria ficar calada, não consigo ficar calada. A sociedade não pode ficar calada. E se vocês quiserem ficar calada, a hipocrisia é vossa. A ordem dos médicos devia se pronunciar. A ordem dos advogados deveria se pronunciar. Advogado, vocês, hein? Advogado é uma profissão autônoma. Você não depende do Estado, advogado. Você próprio advogado que está aí, você não depende do Estado para te pagar salário? Ou você tem medo por causa do toscaso que você tem, hein? Você tem medo por causa do não sei quantos mil casos que você tem e você não consegue se pronunciar. Não foi há 2 meses ou 3 meses atrás, hein, que os advogados saíram para um protesto, para uma manifestação. Os advogados saíram para falar isso, para falar aqui, para protestar os vossos direitos. Como é que agora, diante de uma justiça, hein, vocês querem dizer solução jurídica? Vocês se calam a boca. Vocês mesmo ficam calados diante do que vocês estão a ver. Quem é um maluco, hein? Quem é um maluco nesse exato momento? Desculpem minha expressão, porque é pai de alguém, mas tem que ser ofendido, porque isso é comportamento de uma pessoa maluca. Quem é um maluco nesse exato momento? Que está mesmo a assinar que tal? Não se pode enterrar o Inocêncio em Luanda. Quem é esse maluco que está fazendo esse decreto? Ah, não se pode enterrar o Inocêncio. Não pode enterrar o Inocêncio em Luanda, por quê? É porco. Vão fazer como o Branco fez em 61, que atirou todo mundo na vala comum. Vão fazer isso. Vão fazer conforme o Branco estava a fazer. Pega no corpo, gira com o corpo, toda a província, atira aí. É assim que vocês querem fazer. Enquanto o pai do rapaz tem razão, enquanto não fizer uma autópsia no seu filho, enquanto não fizer uma autópsia no seu filho, não vai enterrar. Tem razão. Ele é militar, ele lutou por essa nação.
Ele lutou por essa pátria. Tenham dor desse pai. Hein? Tenham dor desse pai. Que quer enterrar o filho de uma forma justa. Que quer enterrar o filho num funeral condigno. Hein? Que quer enterrar o seu filho bem. Esse espírito tem que descansar em paz. Vocês não estão a dar conta que esse espírito, preza por justiça. Se ele morreu num combate, numa luta, esse espírito está a trabalhar por uma justiça. Por que estão a incitar o jovem? Vocês estão a incitar o jovem. É que aquela sociedade é que não estamos a ver. Que aquele bairro, não é só aquele bairro agora, é aquela rua, não é só aquela rua agora, é aquele município, não vai só ser aquele município agora, os outros municípios solidarizaram-se com essa causa, os estudantes solidarizaram com essa causa, muitas mães, muitos pais solidarizaram-se com essa causa e estão a abraçar essa causa. O senhor só está a pedir uma autópsia justa no seu filho. Fala então, tiram o corpo daí onde está, vão fazer a autópsia na Girassol. Dão então vocês o dinheiro para ir pagar a autópsia na Girassol, vocês governam. O governo serve para quê? Então o governo serve para matar, para intimidar as pessoas. É para isso que serve o governo. O governo não serve para isso. O governo não serve para intimidar as pessoas. Vocês não podem continuar a intimidar. Conforme em 61 o branco já intimidava, conforme o colono já intimidava, vocês não podem continuar a intimidar o pacato cidadão, conforme o Salazar fazia nas pessoas. Vocês não podem agora seguir a ditadura de Salazar. No vosso próprio país, vocês querem ser ditadores. Até hoje, ninguém se pronuncia. Até hoje, ninguém diz nada. A TPA, teve audácia, a TPA, falsos de uma figa, reportagens da porcaria, de meia tigela que não serve para nada. A TPA teve audácia de agora entrevistar na família do Larama que morreu anteontem. Foram lá, a TPA foi lá, não tem notícia mais para notícia, não tem manchete, porque o tempo que o Larama mandou daqui, dali, foram vocês mesmo próprios da TPA que ridicularizaram, nunca falaram nada, nunca ajudaram. Ministério da Cultura, Ministério da Vergonha. O Ministério da Cultura é um ministério de vergonha, da vergonha. Vocês já dão vergonha no tempo daquela mãe, quando Nacobeta ficou no hospital Maria Pia, passou malhe. Quando Nacobeta morreu, vieram aqui porque estão consternados com a morte do Nacobeta. Vocês são hipócritas. É até mais fácil os ministérios não se pronunciarem nesse caso. A TPA já conseguiu, nesse exato momento, ir na casa do Larama para apresentar. Não tem mais noticiário para apresentar, não tem mais notícia para a TPA apresentar. Foi na casa do Larama, conseguiu entrevistar para saber, para irem fofocar ao fundo o que aconteceu, mas a TPA não conseguiu ir na casa desse rapaz. A TPA não conseguiu. Vão ainda fazer uma reportagem. Vão ainda mesmo fazer uma reportagem. Não, estamos aqui no óbito do fulano de tal. Como vocês sabem, a porcaria que aconteceu. Por isso é que vocês não querem que se faça uma autópsia nesse corpo. Malandra o médico, o corpo de médico, o corpo clínico do Hospital Américo Boa Vida, o corpo clínico do Hospital Maria Pia. Mas vocês doutores que juraram a bandeira, vocês são mais malandros ainda, vocês são mais assassinos que o polícia que matou. Sabe por que vocês são mais assassinos que o polícia que matou? Espera, deixa-me responder aqui. Batalhador Avo Salvador. Vou te dar uma... Olha, hoje o meu espírito está na cabeça. Vou te dar uma resposta, você não vai aguentar. Estou a te falar mesmo já, meu irmão. Vou te dar uma resposta que você não vai aguentar. Vou te ofender. Vai te doer até na alma do teu bisavô que morreu. Não faz isso. Não levanta a minha ira, meu irmão. Não levanta a minha ira. Porque hoje eu estou mesmo preparada. Não brinca comigo. Não levanta a minha ira. Porque se você levantar a minha ira, o que eu vou te falar aqui... Até o teu avô que já morreu, o teu bisavô, vai sentir o que eu vou te dizer aqui. Estou a controlar aqui. Atenção, fim. Estou a controlar. Continuando. Esses médicos, se fizerem um jejum, um silêncio, até o jejum não, deixa só Deus de lado com esse jejum. Se fizerem um silêncio, esses médicos se contrariarem, porque são quantos médicos que estão no Américo Boa Vida? Quantos médicos que estão no Maria Pia? Se esses médicos silenciarem, se fizerem um silêncio... Não, agora é assim. Como o corpo clínico é que decide, o corpo clínico mesmo, vão vocês
cuidarem dessas vidas? Vão vocês cuidarem dessas vidas? O corpo clínico vai cuidar dessas vidas que estão aí a morrer, a padecer. Não é possível isso. Agora, diante das injustiças, eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu tenho 34 anos de idade, eu sou jovem. Então, eu como jovem que sou, eu tenho o direito de abrir a boca. Eu tenho o direito de falar porque eu conheço direitos e deveres. Isso está lá escrito. Não é coisa de pegarem e te ensinarem. Vão comprar a Constituição da República da Angola. Está lá escrito. Qual é o direito do cidadão? Qual é o dever do cidadão? Se eu pago renda, se eu contribuo, se eu sou contribuinte, se eu faço a minha contribuição ao Estado angolano, eu tenho esse direito de reclamação ao Estado angolano. E o que se quer aqui, prestem mesmo já bem atenção. Estou vos dar mesmo já recado. Porque graças a Deus, esses vídeos estão a avançar bem. Estou a vos dar mesmo já recado. O que se quer aqui, eu estou a vos transmitir já mesmo, eu, Ana Karina. O que se quer aqui é que se faça, primeiro ponto, uma autópsia. Primeiro ponto, uma autópsia. Para se ter certeza o que esse rapaz morreu. De quê? Só para ter certeza. Só para ficar escrito. É tipo, você está aí só na faculdade para receber o certificado porque você já é poliglota. Pronto. Mas precisa de uma certificação. Então precisamos de um escrito. O que ele morreu. Se vocês não fizerem a autópsia, não vai se enterrar o inocêncio. Podem tentar coagir. E vamos começar a fazer barulho aqui. Vamos começar a fazer barulho aqui. Para esse barulho chegar até aonde é de direito chegar. Porque quando você chega lá na ONU, quando começa a você chegar nos Estados Unidos, quando começa a você chegar na França, na Rússia, quando começa a você chegar na China, no Japão, nesses países aí, dessas potências que vocês temem, vocês se mexem. Enquanto não chegarem aí, não fizer o barulho nas Nações Unidas, porque vocês querem ficar bem nas Nações Unidas, o nosso governo angolano gosta de ficar bem na lista das Nações Unidas. Mas com um país mesmo que está cheio de fome, um país que tem miséria, tem pessoas a comerem no contentor, querem ficar bem ao lado mesmo dos outros países que estão a trabalhar, estão a lutar. Você mesmo angolano, ainda vem mesmo, porque Angola no ranking dos melhores países da África. Vocês são malucos ou quê? Órgão de informação à toa, tudo à toa. Querem falar que não faz isso. O que aquela família quer, e eu vou voltar a repetir. Todos os santos dias eu, Karina, tenho relato, porque eu, Karina, tenho um filho de criação, um filho que o mundo me deu, não é meu filho nem de criação nem nada. O meu filho está lá no óbito, 24/24, para ter informação sobre o óbito. E todos os dias eu recebo relato. Todos os dias, o meu filho não precisa não está faltando saúde, não está faltando nada. Todos os dias eu recebo relato do óbito. Não é coisa que estou a ouvir, que o fulano está a me contar, o Beltrano está a me... Não. O meu filho está lá no óbito, com os meus olhos. Tudo que é informação, ele aponta. Mãe, a informação hoje é essa, a informação amanhã é aquela. Nesse exato momento, às 17, acho que às 16 ou 17 horas, se não me engano, mandou-me uma mensagem. Mãe, a polícia vai montar aparato. Eu disse, filho, a polícia pode montar aparato. Tu é estudante de direito e tu sabes disso. A polícia está ali, não é? A polícia está ali para regular, para controlar, acima de tudo. Não quer dizer que a polícia está ali ser vista como um inimigo. Não. Embora a polícia tenha que ser responsabilizada, e vamos fazer aqui a diferença de responsabilização. Responsabilização. E querermos passar para um outro padrão, que é começar a excitar a delinquência, incitar a ira na cabeça dos jovens. E a minha intenção não é excitar a ira na cabeça do jovem, nem confusão. Se vocês forem para o funeral do Inocêncio, não é? E se estiver lá a polícia, não abusem a polícia.
Não, a polícia não está ali como um inimigo. Nós somos um só povo. Nós somos uma só nação. Hein? Nós não é no hino nacional que diz assim, um só povo, uma só nação. Embora nesse exato momento estejamos divididos, porque uns concordam e os outros não concordam, mas nós somos um só povo. Você tem que ver quando for o óbito, o funeral, que a polícia está ali. A polícia está ali para fazer o seu aparato, a polícia está ali naquele exato momento a fazer o seu trabalho e você tem o direito, o dever, jovens, de respeitar a polícia. Porque se você não respeitar a polícia vai dar purete. Se você não respeitar a polícia. Vai para o funeral do Inocêncio, quando for feito o funeral, quando o pai decidir que hoje é o dia do funeral, depois de ser feita uma autópsia, depois de ser feita uma autópsia, não, vamos enterrar onde? Aliás, outra coisa, não vai se enterrar o Inocêncio, não se vai enterrar o Inocêncio na funda onde vocês querem. Na funda, guarda para os governantes da Angola, quando morrerem, fazerem lá um cemitério para vocês na funda, vão lhes enterrar lá. Nesse exato momento, quem está na governação morreu, podem ir enterrar na funda. O rapaz merece um funeral condigno em Luanda, onde jovens, nesse exato momento, das faculdades e não só, prestarem uma última homenagem ao seu colega. Onde jovens, nesse exato momento, conseguem se deslocar, quer a pé, quer não, na funda vão e como? Na funda vai um número reduzido. Porque vocês têm medo de quê? Qual é o vosso medo? Qual é o vosso problema? Qual é o vosso medo nesse exato momento? Corpo do rapaz, no Américo Boa Vida, deu entrada, não tem registro. Nesse exato momento. Não tem lá nenhum registro no Américo Boa Vida do rapaz. É que está limpo. A ficha está limpa. É como se não existisse. Então, se não existiu, aquele médico que veio falar a público, veio fazer que teatro? Veio representar? Veio representar? Aqui já tem pessoa que está a estudar mesmo só já até pela internet. Aqui tem pessoas que estão a estudar só por online, como dizia minha avó, online. Estão a estudar assim. Já não estão a precisar entrar nas vossas faculdades que vocês nunca têm vaga para as pessoas estudarem. Tem pessoas que estão a estudar assim. Então, nesse exato momento, tem pessoas que estudaram, se informaram. Não tem nenhum registro. Ok, tá bom. Não tem nenhum registro. Quer-se fazer uma autópsia? Vocês não estão a permitir fazer uma autópsia. Meus senhores. Meus senhores. Até um morto. Tens razão, Carolina. Carolina Constantino. Até um morto lhes faz confusão. Como é que não faz confusão? Isso não é qualquer morto. Existe o morto e existe o morto. Porque isso não é qualquer morte. E essa morte é para ser responsabilizada a Polícia Nacional. Isso é um crime público. Isso o Ministério da Justiça, o Ministério Público, aliás, no nosso país, fosse um órgão de coerência, já ia começar a fazer a promoção deste crime. Mas o Ministério Público, como só promove o que lhes apetece, eles selecionam o que é que vão promover e o que é que não vão promover. Não têm vontade de promover isso. Mas é de louvar nesse exato momento os médicos, aliás, os advogados, os 4 advogados que estão em frente a esse processo, é de louvar. Essa família precisa de ter provas suficientes ou não, precisa de estar com a consciência tranquila, meus irmãos. Nós estamos a procurar guerra. A Polícia Nacional, os órgãos estatais em Angola estão a procurar guerra. Os órgãos estatais em Angola estão a procurar problema. Os órgãos estatais estão a excitar, estão a colocar, tá vendo? Tem fogo, estão a colocar lá gasolina. Você quando coloca combustível ao lado do fogo, da explosão, estão a pegar, nesse exato momento, estão a acender palito de fósforo em frente a uma botija. Só que esqueceram-se que aquilo vai inflamar, quando inflamar vai arrebentar, quando arrebentar, culpado é o fulano, culpado é o Beltrano. A manifestação não vai parar, meus senhores. A manifestação vai decorrer em todas as partes do mundo. Continuaremos a manifestar. Para mim,
para mim, no meu zango, tem que ter, no zango 1, um chefe de posto, no zango 2, outro chefe de posto, no zango 3, outro chefe de posto, no zango 4, outro chefe de posto, no zango 5, outro chefe de posto, Calumbo também outro chefe de posto. Esses chefes de posto, hein, é que vão reunir com o administrador de Viana, porque ele não tem tempo. Hein? O zango 1 já é grande, não é no zango 1, para o zango todo, não, nada disso. Vocês estão aí a receber salário à toa. Muitos funcionários públicos são esses que 13 horas já não estão a trabalhar. 13 horas já fecharam o seu saco. Muitas tias das conservatórias, hein? Muitas tias mesmo dos ministérios, muitas tias dos sítios X e dos sítios Y, 13, 14 horas já fez o seu saco, já está embora. Já fez o dia. Eles não estão dependendo do 20 e tal mil kwanza. Hein? Quantas e quantas mutalas existem dentro do Ministério da Justiça no que concerne as conservatórias? Quantas e quantas mutalas existem que eles não dependem do salário? Vão depender do salário por quê? Ah não, a Karina está falando, estou a falar sim senhora, tem que falar. E eu quando for tratar uma certidão, você vai ter que me atender. Me trata a minha certidão, quando eu precisar de uma certidão, vou ir na conservatória como uma cidadã normal, hein? Você vai tratar minha certidão e vai sair no tempo estabelecido por lei, não no tempo que você acha que tem que sair. Ah não, porque o conservador agora não está para assinar a certidão. Tenho que esperar até o conservador chegar para assinar uma certidão. Quantos e quantos? Vocês ganham 20 e tal e 30 mil, quase 40, 50, não sentem dor no coração. Sabe por que vocês não sentem dor no coração? Porque vocês todos os dias fazem 50 mil e 60 mil. Por isso é que vocês não sentem dor no coração. Mas aquela que não está a fazer esse dinheiro, aquela zungueira que nesse exato momento, hein, depende do 10 mil,